Pessoal, boa tarde. Eu deixei alguns assuntos em aberto aí no WhatsApp para que as pessoas pudessem escolher algo para a gente comentar, né? Para a gente conversar, bater um papo aí durante esse tempo que a gente está nessa prevenção, né? De uma possível contaminação pelo coronavírus aí. Mas enfim, deixei alguns assuntos em aberto, as pessoas escolheram sobre a expansão da consciência. Expansão da consciência, ele é um termo, é algo que pouco se fala, mas que é muito útil. Alguns escritores dizem até que 98% das pessoas não estão verdadeiramente conscientes em relação à sua vida. Nossa, como começa a ficar um pouquinho complexo, né? Mas vamos lá. Eu ouvia falar há muito tempo sobre expansão da consciência, mas eu nunca tinha uma virada de chave, né? Eu nunca realmente cheguei a ficar desperto até um determinado momento que eu vou contar para vocês mais adiante como foi. A expansão da consciência, ela pode ocorrer de forma natural ou ela pode ocorrer, vamos dizer assim, de uma maneira acelerada, né? Essa forma natural é, por exemplo, sabe quando você percebe algo lá no passado, né? Você para refletir sobre o passado e fala, nossa, se eu pensasse assim quando eu tinha, sei lá, 20 anos, teria sido diferente. Se eu pensasse dessa determinada forma que eu penso hoje, quando eu tinha 25 anos, sei lá, 19 anos, tudo seria diferente. Ou seja, você expandiu a sua consciência em relação ao que você sabia lá atrás. Né? Então, o tempo mesmo se encarrega de expandir a consciência aos poucos, mas existem formas de expandir a consciência de maneira acelerada. E realmente entender o que está acontecendo na sua vida é a expansão da consciência ou não. Bom, para a gente entender se a pessoa realmente já tem algo de consciência e mais ativa, e olha, quando eu falo consciência, eu não estou falando da pessoa estar desperta, né, acordada ou dormindo. A gente está falando se a pessoa está consciente para o que ela está escolhendo no momento. Quando a pessoa está inconsciente, ou seja, quando ela não provoca, né, quando ela não está nesse caminho da expansão da consciência, ela tende a repetir padrões do passado. A pessoa começa a viver num piloto automático e tudo o que ela faz se repete durante a sua vida e ela acaba não colhendo nenhum resultado diferente. Você percebe que às vezes a pessoa entra num ritmo hipnótico tão doido que a pessoa sai de casa e chega até no seu trabalho, ou vai de um local para o outro, e ela pensa, nossa, como é que eu cheguei aqui? Ela nem percebe que o cérebro dela criou tantos padrões que até mesmo o trânsito está sendo dirigido, vamos dizer assim, de maneira automática. Às vezes a pessoa passa segunda, terça, ou seja, a pessoa passa a semana inteira num piloto automático. Às vezes ela escolhe uma coisinha diferente ou outra no final de semana e de repente de novo entra num piloto automático doido e na hora que vai ver a pessoa fala assim, nossa, mas já se passaram, sei lá, 2 anos, 5, 10 anos e a pessoa só repetiu padrões, ela não escolheu nada de novo. Percebe que o despertar da consciência, né, a expansão da consciência é você chegar num momento neutro e escolher diferente. A gente não julga nada como bom ou como ruim, como certo ou como errado. A gente escolhe o meio, ou seja, a despolarização, a gente chega no neutro, e a partir daquele momento a gente olha para as duas situações e percebe e escolhe algo. Sabe que pode ainda estar estranho, mas vamos lá. A gente vai tentar dar uma simplificada nisso daí. Quando a gente vai entrando nesse ritmo hipnótico, a gente não percebe as coisas que estão acontecendo verdadeiramente no mundo. A pessoa acha que o que ela vê, o que ela ouve, é a totalidade das coisas, ou são a totalidade das coisas. Mas não é bem assim. Eu posso garantir para você que o que você vê e o que você ouve não é a verdade, muito provável, né? Que realmente não seja verdade, e que você não está vendo o fato por completo. Bom, no meu livro eu tentei explicar isso de uma maneira mais lúdica, assim, que eu vou até tentar falar para vocês. A gente vai fazer uma analogia aqui para poder
ver se vocês conseguem compreender o despertar da consciência, sobre estar presente e observar mais o que realmente está acontecendo. Vamos pensar que você fala sobre um determinado assunto, vamos supor aí, futebol, e você vai num restaurante. De repente você começa a conversar com seus amigos, tal, não sei o quê, e você ouve uma mesa do lado falando sobre o seu time, ou falando bem ou falando mal, mas você percebe que uma mesa falou sobre aquilo. E de repente, num momento ou outro, você percebe, nossa, agora está tocando minha música preferida. Beleza, você vai embora para sua casa e, enfim, não aconteceu nada diferente. Mas agora, vamos nos colocar consciente em relação a essa situação. Você estava num ambiente lotado de informações, sei lá, tocou diversas músicas, né, durante o seu momento ali na sua refeição e tal, só que você percebeu aquela que você já conhecia. Você ouviu falar sobre um assunto que você já conhecia. Então você começa a achar que o que você vê é a totalidade das coisas. Ou seja, imagina que outros assuntos, outras coisas estavam rolando, outras músicas estavam tocando, mas o seu ritmo hipnótico não te permitiu ver algo diferente. Você acha que você vai chegar, talvez até conversar com seus amigos e falar, nossa, olha, todo mundo está falando disso. E aquela série que você começou a assistir e todo mundo parece que está falando da série. Só que não é todo mundo está falando da série. É porque o seu viés, né, o seu viés cognitivo, a sua percepção se volta para um assunto que você está escolhendo. E se você começar a escolher só um determinado assunto, se você não tem essa capacidade de escolher algo novo, tudo começa a se repetir. Para você começar a entender agora, percebe que quando uma pessoa começa a falar de crise, ela começa a ver a crise, ela começa a ver problema nas coisas. E aí, para ela acredita que o mundo é uma crise. Ela não entende que muitas coisas boas estão acontecendo, mas o cérebro dela vai preenchendo as lacunas para que fique só sempre no mesmo assunto. Então, as pessoas que começam a falar sobre uma coisa, começam a repetir aquilo, tudo no mundo começa a se voltar para aquele assunto. Então, pode ter certeza que se você começar a se tornar consciente na sua vida, você vai perceber que o que você vê, o que você ouve, não é a verdade ou não é a totalidade dos fatos. Ou seja, se você perceber que aquilo que você acredita ser real, ou ser certo, ou ser errado, que ele realmente é só um viés cognitivo dos seus padrões passados, você começa a se perguntar, a se questionar, o que eu não estou vendo por trás dessa situação? O que a minha mente, meus olhos, estão enviesados para aquela situação, para eu achar que isso é a verdade? Então você percebe que estar consciente é não ter compromisso com o erro. A gente sai do certo e do errado, do bom e do mal, a gente se torna neutro e escolhe o que faz sentido pro momento. Se você escolheu algo hoje que foi ruim para esse seu momento ou amanhã, você não tem compromisso com o erro, você se torna de novo consciente e escolhe diferente. Já percebeu que algumas pessoas parecem que firmam um contrato com o erro? A pessoa erra e ela firma o pé naquilo. Por quê? Porque talvez ela já não esteja mais desperta para diversos assuntos. Ela esteja repetindo padrões da sua vida e se complicando cada vez mais. De repente a pessoa fala, nossa, mas eu tenho dedo podre, eu só arrumo pessoas ruins. Parece que eu só escolho empregos ruins. A pessoa, ela percebe que ela começa a gerar problemas na vida dela, mas ela não entende por que aquilo se repete. Provavelmente ela não está consciente, ela não sabe escolher. As referências antigas, as referências do passado, deixaram ela hipnotizada, vamos dizer assim, não consciente, ela acaba escolhendo sempre igual. Por mais que mude uma situação ou outra, ela, vamos dizer assim, o cérebro faz com que ela tome uma decisão ruim para continuar a vida ruim que ela sempre teve. Bom, em relação, por exemplo, como eu me tornei consciente em relação à minha profissão? Bom, quando eu trabalhei num outro local,
eu sentia que aquilo era, vamos dizer assim, maçante. Eu não escolhia nada daquilo, né? Eu estava lá porque eu precisava trabalhar. Mas a partir do momento que eu comecei a escolher, eu comecei a me tornar consciente em relação a isso, que eu poderia escolher, que realmente o trabalho não deveria ser algo maçante, algo ruim. Eu poderia me tornar consciente para poder fazer com que aquilo fosse divertido para mim. Eu comecei a realmente a observar coisas diferentes. Eu comecei a observar e a perceber que era possível eu ter o meu espaço e escolher os pacientes que eu ia atrair. Isso até demorou um tempinho, tá? Mas hoje eu escolho quem eu atraio, eu escolho quem está perto de mim. Então, os pacientes que vêm até mim hoje vibram na mesma frequência que eu. É interessante quando você começa a perceber isso, que quando uma pessoa se afasta, você não se preocupa. Por quê? Você entende que vai estar perto de você quem você escolhe e quem te escolhe. E tá tudo bem, né? Se a pessoa quer ou não estar perto de você, tudo ok. A gente só tem que realmente decidir o que a gente quer. A gente tem que perceber que se você escolher estar perto de pessoas que te escolhem, que escolhem aquela energia positiva que você entrega, o mundo começa a mudar. Você começa a perder aquele viés antigamente que, nossa, ganhar dinheiro é difícil, tem que trabalhar duro. Gente, não tem que trabalhar duro. Ganhar dinheiro não precisa ser difícil. Se a gente começar a trabalhar com alegria, escolher aquilo que a gente realmente quer, vai ter gente que vai pagar por aquilo. E a gente pode trabalhar de coração, de verdade. Hoje eu percebo que o meu serviço é totalmente gratificante. Eu trabalho com alegria. Sinceramente, eu não estou falando isso só por falar. Eu estou falando porque as pessoas precisam perceber que elas podem escolher a alegria e a diversão durante o trabalho. E isso não quer dizer que você é mais ou menos responsável, quer dizer que você escolhe viver a vida, mesmo que seja no trabalho ou não importa o momento, de maneira alegre. Esse despertar da consciência, né, eu já ouvia falar sobre isso há muito tempo, mas eu não conseguia compreender que realmente era possível, que era treinável até. Existem ferramentas, exercícios, tarefas para a gente fazer e começar a se tornar mais consciente. Então, quando eu via as pessoas falando sobre consciência, sobre despertar da consciência, eu falava, meu Deus do céu, esse pessoal é tudo doido, é tudo gente louca que, assim, tá falando besteira, não dá não para trabalhar feliz. E hoje eu descobri que eu era o doido. Olha só. E hoje eu me pergunto novamente, o que eu ainda não estou vendo? Como eu posso trazer uma alegria ainda maior durante o meu trabalho? Como eu posso escolher mais e melhor para mim? Enfim, tem muitas questões aí que podem ser e vão ser respondidas. Bom, então, se eu acredito ou não em relação ao detalhe, né? Ou seja, a minha crença, ela não muda o fato, né? A existência ou não de um determinado assunto. Ou seja, a minha ignorância sobre ou a sua ignorância sobre a expansão da consciência não determina se ela existe ou não. Só diz que você não sabe sobre determinado assunto. Então, quando a pessoa começa a perceber, a estar mais presente, por exemplo, se ela começa a pensar sobre alguma coisa, a gente começa a se perguntar: por que eu estou vendo assim? Por que eu estou pensando dessa maneira? De quem eu comprei esse pensamento? Será que eu estou pensando assim porque eu realmente analisei isso? Ou será que eu estou repetindo um pensamento do meu pai ou da minha mãe? Ou do meu cônjuge? Será que eu estou pensando assim porque eu realmente estou desperto e escolhendo? Será que eu realmente estou no neutro? Ou será que eu estou enviesado? Será que o meu olho e minha mente não está enviesada para aquilo que eu estou vendo agora? Então, quando a gente se torna mais consciente, você começa a questionar e você começa a não assumir o compromisso com o erro. Se errou hoje, amanhã conserta, não tem problema nenhum. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, tá? Se você começar realmente a pesquisar sobre esse assunto, inclusive tem lá, né, como eu comentei com vocês, alguns materiais podem fornecer ou facilitar isso. A gente começa a questionar mais e começa a duvidar mais daquilo que a gente mesmo vê. A gente começa a se perguntar o que o meu cérebro e a minha mente estão preenchendo para poder tornar isso real para mim. Será que isso não pode ser melhor?
Ou faço uma pergunta ainda: como pode melhorar? Todas as situações, em todos os momentos da minha vida, eu me pergunto: como pode melhorar? Bom, então vocês escolheram esse assunto. Se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouquinho mais e aprofundar um pouquinho mais no despertar, né? Ou realmente nesse assunto de expansão da consciência. Eu posso até falar para vocês sobre como foi a primeira virada de chave, né? Como eu me tornei consciente pela primeira vez de verdade e eu comecei a escolher mais a consciência. Bom, então até mais. Logo mais a gente vai se ver aqui pessoalmente. Até logo.